Glória a Deus, que privilégio falar desse Jesus maravilhoso depois desse momento tão gostoso de adorar nosso Senhor Jesus. E agora nós podemos falar também dele, né? Nós o adoramos e agora vamos falar dessa pessoa tão maravilhosa, nosso Senhor e Salvador. Antes, eu quero apresentar para você meu livro. Algumas pessoas eu acho que não conhecem. Esse livro foi feito para falar de uma família chamada Igreja. Mas tudo o que está escrito aqui é sobre relacionamentos. É sobre o nosso relacionamento na igreja, mas também em nossa família, em nosso lar. Porque assim como a família, ou assim como a igreja, né, a família é uma construção divina do próprio Deus. Deus instituiu a família e depois instituiu a igreja. E eu falo a respeito disso e falo de vários assuntos do nosso relacionamento, principalmente do assunto que nós vamos falar nessa noite, que é sobre o perdão. Então tem um tema aqui que nós devemos, a Bíblia diz, né? Deus diz: perdoai uns aos outros, que é uma tarefa gigante, que não é fácil. Então, se você se interessar, na saída você vai ver ali na mesa os livros, e é baratinho, você pode fazer lá o Pix se quiser. E se alguém gostar também do livro digital, né? Eu particularmente não gosto, mas se você gostar, você pode comprar pela Amazon. A Amazon tem o livro digital. Tem pessoas que gostam para ler no celular, no iPad, no computador. Bom, o nosso tema, como o Weber já falou, é fortalecendo a família esse mês, né? E hoje o assunto é sobre o perdão. O perdão que transforma, o perdão que liberta, o perdão que restaura, o perdão que nos traz uma nova vida. E isso não é só entre nós e Jesus e Deus, através de Jesus, é também entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre familiares. O perdão transforma todas as coisas. Então, eu quero meditar com vocês hoje. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 18, do versículo 21 ao 35, e depois nós vamos pensar um pouquinho nesse texto e fazer algumas aplicações para a nossa vida hoje. Mateus 18, 21. Talvez você não conheça esta parábola, mas o que deu início a essa parábola, você vai saber, você vai se lembrar, de alguma forma você vai falar: eu já ouvi isso em algum lugar, eu já ouvi alguém falar a respeito disso, né? Então Mateus 18, versículo de número 21 diz assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém? Algumas traduções diz meu irmão, né? Que peca contra mim? 7 vezes? Ele pergunta para Jesus. Então vem Jesus dar a resposta. Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, aí vem a parábola, né? Que é uma lição para nós, espiritual. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Algumas traduções diz que é 10 mil talentos. É isso na sua Bíblia aí ou não? 10 mil talentos. Nessa tradução NVT é 60 milhões de moedas.
Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou a dívida. Então, no entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de pratas, ou 100 denários, ou quer dizer 100 denários, na sua Bíblia deve estar 100 denários. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida. Por que você me implorou? Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por ter preparado esse lugar, por ter preparado, ó Deus, todos esses instrumentos, todas essas pessoas que levou todos nós à adoração. Obrigado por todos que aqui estão agora sentados, prontos para ouvir a Tua palavra. Obrigado pelas nossas vidas. Que o Senhor use esta palavra, que é a Tua palavra, que por meio do Espírito Santo, esta palavra transforme corações essa noite. E Teu nome continue sendo glorificado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Antes eu quero falar o que é perdão. Por incrível que pareça, tem pessoas que têm dúvida do que é perdão. Tem pessoas que pensam que perdão é deixar para lá atrás. Ah, esquece, deixa para lá. Ninguém esquece. Ninguém esquece, ainda mais quando foi ofendido. Então, perdão não é deixar para trás. Não é isso. No Novo Testamento, há duas palavras gregas para o assunto perdão. A primeira palavra grega sobre perdoar é afieme, significa remissão, libertação, significa libertar ou cancelar alguém de uma obrigação. Você está cancelando a dívida de alguém. Você falou assim: olha, você não deve mais nada para mim, eu estou perdoando toda a sua dívida. É esta palavra afieme que Mateus está usando, que nós lemos, né, sobre o perdão. A outra palavra é charozomai, que significa conceder gratuitamente. A pessoa está gratuitamente, espontaneamente oferecendo o perdão. Gratuitamente. Esta é a palavra que Lucas usa, né, no Evangelho. Lucas e Paulo usam mais esta palavra, né? Perdão no sentido de conceder gratuitamente a liberdade sobre uma pessoa que estava endividada. Mas as duas querem dizer uma coisa só: é você libertar a pessoa da dívida que ela tem com você. Então algumas pessoas insistem, né, em pensar que eu não quero mais ver aquela pessoa, eu vou romper relacionamentos,
eu vou sair de perto, vou me divorciar, eu não vou mais frequentar aquela igreja, eu não quero mais aquele grupo, e isso está tudo resolvido. Então eu deixo para trás e vou viver a minha vida e está tudo certo. Não está tudo certo. E nunca estará. Porque o nosso Deus não trabalha dessa maneira, e Ele nos ensina que nós não devemos também viver dessa maneira. O perdão, então, é um ato no qual o ofendido, olha a responsabilidade, você já foi ofendido, você ainda tem que ser mais espiritual do que o outro. O ofendido livra o ofensor do pecado, liberta-o da culpa e deixa-o ir sem nada de dívida. É um liberto do desejo de vingança. Quem perdoa também está sendo liberto. Porque se você não perdoar, as tuas mãos, o sentido de não perdoar é que as tuas mãos ainda estão na garganta da pessoa. Você está sufocando aquela pessoa porque você não perdoa ela. Então, quem perdoa, quem estende, o desejo de perdoar gratuitamente, vai ficar livre também. Livre do quê? Livre da vingança. Porque quando nós somos ofendidos, nós ficamos irados. O ódio toma conta do coração. É claro, tem pecados que são terríveis, e humilha muitas pessoas. Então, se a pessoa não perdoar, ela vai viver com o desejo de vingança. E se ela perdoar, ela se liberta, que é libertador, é transformador o perdão, e ela também tira o outro de uma dívida terrível. Então isso é perdão. E no texto que nós lemos, Pedro ficou, já te mostra que Pedro já tinha dado um avanço, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Alguém que me fez mal, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Você sabe que os rabinos ensinavam na época que as pessoas deviam perdoar umas outras 3 vezes. Esse era o contexto, o pensamento judaico da época. Você tem que perdoar a pessoa pelo menos 3 vezes. Então, quando Pedro foi a 7 vezes, já podemos ver uma maturidade nele, Opa, Pedro amadureceu, Ele aprendeu desde criança que ele tinha que perdoar 3 vezes. Andando com Jesus, ele já aprendeu, Senhor, 7 vezes? Porque 7 vezes é o número para a perfeição na Bíblia. Então, ele já foi no 7. E ele pensou, agora eu acerto. Eu vou agradar o meu mestre porque eu vou dar uma resposta, vou perguntar e dar a resposta que é a correta. Aí Jesus fala para ele, não, a tua resposta não está correta. 7 vezes é muito pouco. Mesmo que é o número da perfeição. Mas 70 vezes 7. Na verdade, não se pensa em 490 ou se tem uma quantidade. Jesus está dizendo assim, quantas vezes você tiver que perdoar, você precisa se esforçar para perdoar. Aí então Jesus conta a parábola. E na parábola Jesus mostra como devemos lidar com o perdão. Esse é o intuito da parábola. Então Pedro, senta aqui. Eu vou te contar uma parábola. Que é um ensinamento espiritual para nós. Vou te contar uma parábola. Como lidar com o perdão. E eu quero que você saiba, querido, muito bem disso. Eu estou aqui falando para você disso, mas do mesmo jeito que é difícil para você, é difícil para mim, hein? Não pensa porque sou pastor, que é fácil para o pastor perdoar. Não é fácil de jeito nenhum. Eu luto talvez mais do que vocês para ter que perdoar. Não é fácil. Essa caminhada é difícil. Eu converso com as pessoas, Essa semana eu conversei com uma pessoa, e eu vou usar o que ela me contou, e nós estávamos falando sobre perdão. E ela falou assim para mim, Elias, ela é irmã de Cristo, ela falou, Elias, para mim é a lição mais difícil que Jesus deu. O que você acha? É a lição mais difícil que Jesus nos deu ou não? Perdoar? Eu falei para ela assim, olha, eu sempre converso com meus filhos, meus genros, E eu já conversei várias vezes com o Felipe, meu genro, e eu falo para ele assim, olha,
uma das tarefas mais difíceis que Jesus nos deu foi: viva hoje. Você não sabe se você vai viver amanhã. Viva hoje, eu vivo o melhor de você hoje. E é difícil isso, hein? E para ela, para minha irmã lá, o mais difícil é perdoar. E Jesus sabe disso, querido, que para alguns essa tarefa de perdoar, para a maioria, né, é difícil. Então essa parábola pode ser a mais difícil de ouvir. Essa parábola, para você, para mim, pode ser a mais difícil. Não queremos nos identificar com ela. Nós não queremos nos identificar com aquele cara. Você viu a dívida que Deus perdoou dele? No sentido de que eu tenho que perdoar alguém, eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar ninguém. Nem que seja desse tamanho assim o pecado que a pessoa fez. Eu não merecia. Eu não mereço sofrer assim. Não queremos nos identificar, mas geralmente é o que acontece. Recebemos tanto de Deus, Deus nos perdoa tanto, Deus é tão bom, e nós cantamos isso, né? Está na boca de todo mundo aí. Você vê as publicações para ele? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, e vai, e todo mundo sabe disso. Mas você já pensou que Deus quer que você seja um pouquinho bom também? Porque não é possível que uma pessoa passe a conhecer Jesus e o coração dela não seja transformado. Porque todo ser humano, na verdade, queridos, todo ser humano tem um pouquinho de bom. Todo mundo tem. Porque nós somos criados por Deus, então nós temos um pouquinho de bom dentro de nós. Mas Deus quer que tenhamos mais. Por isso que Ele nos dá o Espírito Santo, para que Ele mude essa verdade na nossa vida. Mas quando chega a vez daquele homem perdoar aquele que lhe devia, ele não faz o mesmo. Ao contrário, ele leva a pessoa ao sofrimento. Ele estava em sofrimento. Senhor, eu não tenho como pagar essa dívida, 600 milhões de moeda. 10.000 talentos é muito dinheiro. Vou fazer a conta para você aqui. Quanto seria a dívida desse homem hoje? Eu não tenho como pagar, Senhor. O Senhor era Deus. Mas quando é a vez dele perdoar a dívida, ele não faz o mesmo. Pelo contrário, ele vê a pessoa sofrendo com a dívida e ele leva a pessoa ao sofrimento maior ainda. Como é difícil essa palavra, né, de Jesus? Mas tudo isso para nos levar a um caminho melhor, queridos. Tenha certeza disso. Deus quer que você seja parecido com Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Não? Mas não precisa ir até a cruz. Mas você precisa levar a tua cruz. E levar a cruz é um caminho sem volta. Ser cristão é um caminho sem volta. Jesus falou: tome a sua cruz. Quem tomava a cruz e seguia Jesus, você está seguindo a Jesus, você está indo para um caminho sem volta. Não dá para voltar atrás. E depois, este homem, por ele não perdoar, presta atenção, por ele não perdoar, ele mesmo agora entrou em sofrimento. E é assim que a parábola encerra. Por ele não perdoar, o rei levou ele a sofrer. E nós vamos ver isso também. Então, mediante essa parábola, eu quero trazer aqui para nós nessa noite 3 aplicações. Primeiro, Deus é generoso em perdoar. Deus é generoso. Os versículos 26 e 27 diz assim, ó: o homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aleluia. Então, quanto que era a dívida daquele homem? 10.000? 10.000 talentos.
Gostaria de chutar em quanto que dá isso hoje? Hoje. Vamos fazer a conta aqui. Um talento era igual a 6.000 denários. Um talento, uma moeda de talento, a 6.000 denários. Um denário era equivalente a 10 dólares. Logo, um talento valia 60.000 dólares. Ele devia 10.000 talentos, ou o nosso dinheiro hoje, 600 milhões de dólares. Você consegue imaginar essa quantia? O sonho de todo americano é ter $1 milhão. $1 milhão. Só $1 milhão você já está resolvido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, né? Aqui também, muito melhor aqui, né? Mas sabe quanto ele devia para o seu senhor? Hoje, ele deveria 600 milhões de dólares. E o rei teve compaixão dele, entendeu que ele não tinha como pagar aquela dívida, viu ele sofrendo, se humilhando, então o rei estendeu gratuitamente o perdão. Eu te perdoo. 600 milhões de dólares. Olha o que Deus faz conosco, querido. Não adianta, né? A pessoa fala assim, mas eu não pequei quase nada na minha vida. Bom, o pecado é uma coisa tão natural na vida do ser humano que ele não consegue mais imaginar que ele está pecando. Porque aí as pessoas pensam, mas o pecado, cometer algo com alguém, é só se eu trair ela, eu nunca traí ninguém. Eu nunca fiz mal para ninguém. Será? Eu nunca cometi nada de erro. Será? Fica uma coisa tão natural na nossa vida que a gente esquece que estamos cometendo tanta aberração. E aí nós levamos isso para a família. Para a família, para o casamento, para o nosso relacionamento entre marido e mulher. Pai e filhos. Se esquecemos e tratamos a esposa, o marido de qualquer maneira. Vive ali junto, acha que tem direito sobre a pessoa, acha que tem direito de humilhar a pessoa, de trair a pessoa, de fazer o que quer com a pessoa, e acha que isso não virá sobre a sua responsabilidade. Queridos, o perdão de Deus é sempre concedido de graça a quem não merece. Não é a quem merece, ninguém merece. Você acha que aquele homem merecia, hoje que você conhece a parábola, você acha que aquele homem merecia ser perdoado uma dívida de 600 milhões de dólares? Se você fosse julgar, agora sabendo o caso, nós só podemos julgar quando a gente sabe todo o processo, né? Agora nós sabemos o processo desse homem, como ele se comportou depois. Você acha que ele merecia ser perdoado de 600 milhões de dólares? Ou 10 mil talentos? Não merecia. Mas Deus estendeu a mão para ele. Gratuitamente disse, eu vou perdoar toda a sua dívida. É o que Deus faz. É o que Deus faz. Então, primeiro, Deus é generoso em nos perdoar. Segundo, não perdoar é viver em sofrimento. No versículo 32 a 34 diz assim: então o Senhor, que ficou sabendo daquela atitude do homem, chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida porque você me implorou, porque tive compaixão de você, tive misericórdia de você, mas você não faz o mesmo com o teu companheiro. E irado, o Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado até que ele pagasse sua dívida. Agora me fale, quem está preso, como que vai pagar? Quem está sofrendo, como é que vai pagar? Como ele iria pagar aquela dívida?
Olha a situação que a pessoa que não perdoa, olha no que ela vai parar. Muitas pessoas, por não perdoar, elas sofrem mais do que as pessoas que ela causou, que lhe causaram algum dano. Qual era a dívida do outro homem que ele não quis perdoar? 100 denários. Um denário era equivalente a 10 dólares. E ele devia 100 denários. Então ele devia quanto? 1.000 dólares. O que é 1.000 dólares perto de 600 milhões de dólares? E ele não quis perdoar. Ele foi perdoado pelo rei numa dívida de 600 milhões de dólares, mas ele não quis perdoar outra pessoa por causa de 1.000 dólares ou 100 denários. Ele sai totalmente perdoado, né, da sua dívida, e não oferece nada do que recebeu. Imagine quem é perdoado de tanta dívida não ter coração para perdoar uma pessoa que lhe deve tão pouco. Em vez disso, ele sai, ele ameaça, ele prejudica, aprisiona alguém que não pode lhe pagar tão pouco. Nós nos arrependemos, queridos, seja qual for o pecado. Eu sei que há pessoas que talvez não consigam se arrepender, eu sei disso. A Bíblia fala de Esaú, irmão de Jacó, que ele não conseguiu se arrepender. Não conseguiu se arrepender. Então, há pecados que as pessoas até não conseguem se arrepender. Mas se a pessoa se arrepende, Deus perdoa, não importa qual seja o pecado. Porque essa é a natureza de Deus. Deus perdoa e nos chama para fazer o mesmo. Agora você vai e perdoa a sua esposa. Agora você vai e perdoa seu marido. Agora você vai e perdoa seu filho. Agora você vai e perdoa sua sogra, seu sogro, seu irmão, seu amigo. Agora vai e perdoa, porque eu perdoei você. E se você sair daqui hoje e ir para casa, ou aqui mesmo, falar: Deus, me perdoa do que eu fiz, Ele vai te perdoar. Mas na hora que você sair pelas portas, você pode encontrar com algum irmão que você não quer olhar, com alguma pessoa que você teve um atrito há 10 anos atrás, e você não quer estender a mão para ela e dizer: eu te perdoo. Deus nos deixa livre, não quer que nós sofremos. Se não perdoarmos, vamos sofrer o resto da vida, com o ódio e o desejo de vingança. O desejo de vingança é terrível. E o pior, Deus também não vai mais nos perdoar, por incrível que pareça. Foi o que Jesus disse em Mateus 6,14, né, que era a oração do Pai Nosso, no final: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Moral da história: Deus é justo. Na parábola foi o que aconteceu. O homem não vai mais ser perdoado por Jesus, por Deus. E nessa semana, querido, eu quero contar esse ocorrido, né? Nessa semana que eu conversei com essa pessoa, ela estava muito triste, e ela falou para mim assim: lembra aquela pessoa que eu te contei, tal, conhecido dela desde a infância, a adolescência? Ele veio a falecer de câncer, ainda jovem, né? Assim na minha idade ainda jovem, morreu de câncer. E ela me contou algo interessante que aconteceu com ele. Quando ele descobriu que estava com câncer, ele estava com grandes problemas com os 2 irmãos, um irmão e uma irmã, e com um cunhado e uma cunhada. Então são uma família, né? São 3 irmãos e 6 pessoas viraram, né? E ele, quando ele descobriu que estava com câncer, ele teve que começar a fazer quimioterapia e tal, e estava meio ruim. Aí ele
chamou a mulher dele e falou assim: chama meus irmãos. Não vou chamar seus irmãos aqui. Por favor, chame meus irmãos. Houve um problema em família de dinheiro, né? O que o pai e a mãe morreu deixou, a família começou a brigar, então os irmãos não se falavam, e ele descobriu que estava com câncer. Aí mandou chamar a mulher que contou a história para a minha amiga. Falou assim: olha, eu só chamei os irmãos dele lá porque ele estava numa situação ruim e ele queria falar com os irmãos dele. Queridos, moral da história, ele chamou os irmãos, pediu perdão os irmãos, queria se reconciliar com os irmãos, porque não queria enfrentar o câncer sofrendo aqui também no coração. Já não bastava sofrer com o câncer, estava sofrendo com o coração, com os próprios irmãos, por causa de dinheiro. Como é triste isso, né, queridos? Como nós somos, né? Terríveis também, né? E os irmãos foram lá, se perdoaram e se resolveram. E logo depois ele foi para a UTI e morreu. E eu fico pensando, né? Quem sou eu para julgar alguém aqui? Mas eu fico pensando, né? Puxa vida, será que ele não deve ter feito isso antes? Chamado os irmãos lá: não vamos levar isso adiante, isso não vai resolver nada, isso não vai, né? Percebe-se que ele fez isso porque ele sabia que ia partir. E não queria partir desse jeito, com ódio, com desejo de vingança dos próprios irmãos e cunhados, por causa de dinheiro. É triste deixar isso para a última hora, né? Deus não quer isso para a nossa família. Se você tem algum problema com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com irmãos, com cunhados, você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Essa é a verdade que nós não queremos aceitar. Mas nós temos que encarar esse fato, né? Então, não perdoar é viver em sofrimento. E aquele homem estava vivendo em sofrimento por causa de dinheiro, por causa de briga com os irmãos. E por último, né? O perdão mantém os relacionamentos saudáveis. É só o perdão que faz isso. Dinheiro não faz isso, sabia? Dinheiro não resolve muita coisa. Algumas, né? Mas não todas. No caso, o dinheiro veio trazer problema para essa família. E essa família estava separada, dividida, em guerra, se odiando por causa do dinheiro, da partilha. Mas o perdão, o que Jesus quer dizer assim, o perdão mantém os relacionamentos saudáveis. E mantém mesmo. Eu já vivi o suficiente para isso, para saber disso. Eu já sou pastor há tempo suficiente para conhecer a palavra de Deus e saber, na minha vida, no meu ministério, que o perdão mantém os relacionamentos saudáveis. Eu lembro lá atrás, no final dos anos 90, eu ainda era diácono e tinha uma pessoa na igreja que eu não gostava muito. Alguém já viveu isso ou não? Aquelas pessoas que se exibiam demais, aquelas pessoas, né? Bom, eu fiz um comentário daquela pessoa e a pessoa nem sabia que eu fiz um comentário dela. Mas aquilo começou a me causar tanto mal. E eu comecei a olhar para aquela pessoa pior do que eu olhava. E aquela pessoa estava sorrindo. Estava alegre lá com todo mundo e eu aqui sofrendo. Aí um dia eu ouvi a voz de Deus para mim: vai lá e peça perdão para ele. Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou pedir perdão? Acho que nem ele sabe o que eu falei dele. E agora, o que eu faço? Mas quem estava sofrendo? Era ele ou era eu? Quem estava sofrendo? Ele estava lá todo sorridente lá. Não, ele não era o melhor dos crentes, tudo bem. Tudo bem. Mas eu também não. Eu estava falando dele. Aí um dia
sei lá, né? Diácono geralmente ficava na porta, né? Na igreja batista geralmente ficava na porta, cuidando das coisas. Aí um dia foi lá um pastor pregou. Aí foi, Deus do céu. Aí veio o Espírito Santo novo no meu coração, na minha mente, dizendo: é hoje que você vai lá pedir perdão. Aí quando acabou o culto, eu fui lá pedir perdão para ele. E ele não entendeu, não estava entendendo o que eu estava querendo dizer para ele. E eu estava com medo de contar para ele o que estava acontecendo. No final eu contei. Ele falou assim: ah não, tudo bem. Eu te perdoo. Me abraçou, né? Irmãos, eu fiquei tão envergonhado. Tão triste. Porque eu pensei, esse cara vai me dar um murro na cara, né? Esse cara vai me bater agora, né? Ele foi mais crente do que eu, né? Me abraçou. Não, eu te perdoo. Hoje nós temos um bom relacionamento. Teria tudo para não ter, por minha causa, se eu não fosse lá pedir perdão. Então, o perdão mantém os relacionamentos saudáveis. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7. Você quer manter os seus relacionamentos saudáveis? Perdoe. Quer manter o seu casamento saudável? Perdoe. Quer manter o seu namoro, noivado, o seu relacionamento com a sua família? Perdoe. Porque não tem outra forma de você manter o seu relacionamento saudável se você não perdoar. Nós somos pecadores. Você é pecador. A tua esposa, o teu marido, o teu filho, o teu cunhado, o teu irmão, o teu pastor, o teu pastor amigo, o pastor lá do YouTube que você gosta. Não pense que ele é perfeito, não, hein? Aquele pregador de renome, o pregador que eu admirava muito, que morreu essa semana, Tim Keller. Como eu aprendi, aquele homem era pecador. Spurgeon, o maior pregador que já existiu, era pecador. Então, você quer manter os relacionamentos saudáveis? Jesus disse: Pedro, é 70 vezes 7. É toda vez que precisar perdoar, perdoa. Porque você vai ganhar essa pessoa. Porque você vai viver bem com ela. Pensou? Eu sou casado há 37 anos, irmãos. Faz tempo já, né? Você acha que algumas vezes eu não fui dormir virado um para um lado do outro? Eu, a pastora Célia? Mas até quando vou deixar isso, né? Como é que o casamento vai sobreviver 37 anos, irmão, se você não perdoar? Me fala. Como o casamento vai durar 10 anos? 5 anos? 1 ano? Um casamento vai durar 1 ano, como? Se não houver perdão. O problema é que lá no começo, né? Aquela maravilha, aquela empolgação, é fácil de perdoar. Mas depois que você passa 10 anos junto, 20 anos junto, 30 anos junto, não é fácil. Mas para manter os relacionamentos saudáveis, Jesus disse: perdoe quantas vezes for necessário. 70 vezes 7. O apóstolo Paulo, eu quero encerrar lendo aqui para você o que o apóstolo Paulo falou, né? E quando Jesus está dizendo aqui do 70 vezes 7, ele está falando da disposição do nosso coração. Eu não sei se você sabe, mas quem manda no nosso corpo, quem conduz o nosso corpo é a nossa mente, hein? É por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Então, isso é um exercício que é difícil, mas precisamos fazê-lo. Então, quando Jesus está falando isso, é que ele está falando que nós precisamos aprender a colocar o nosso coração em disposição, em estar sempre disposto a perdoar, para que os nossos relacionamentos sejam bem-sucedidos. Ou eles não serão bem-sucedidos. Não serão. Então Paulo diz assim, ó: sejam compreensivos uns com os outros. Está no meu livro aqui, ó. E perdoe uns aos outros. Está aqui no livro. Lembre-se de que o Senhor os perdoou.
É a parábola. Lembre que Deus te perdoou. E eu tenho certeza que se você fizer qualquer coisa errada, você vai querer que Deus te perdoe. E Ele vai te perdoar, com certeza. Mas e se alguém te fez algo mal, né? Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos em uma perfeita harmonia. Permita que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois, como membros do corpo, do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos por isso. Queridos, Jesus sabe que nós sofremos com a mágoa, com a traição, com o engano e com outras séries de ofensas. Mas Ele também sabe que somos todos necessitados de perdão. E todos nós precisamos de Deus. E precisamos no final uns dos outros. Então o perdão é necessário para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. Quero orar por você. Você pode se colocar de pé? Depois nós vamos encerrar adorando a Deus. Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha falado com você. E eu vou orar para que o Espírito Santo use essa palavra para mudar, transformar a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus relacionamentos. Ó Pai, te damos graças, Senhor, porque temos prova de que o Senhor é generoso em perdoar. Obrigado, Senhor, por me perdoar quantas vezes, incontáveis, Senhor. Eu sei que o Senhor já me perdoou tantas vezes que eu não consigo nem me lembrar quantas. Mas nós temos dificuldade de perdoar, Senhor. Nós temos dificuldade como aquele homem da parábola. Nós sofremos muitas vezes porque não queremos perdoar. Que esta palavra, Senhor, caia em nossos corações nessa noite, para fazer uma transformação em nossas vidas, em nossos relacionamentos, seja na igreja, seja em casa, na família, seja onde for, ó Pai. Que esta palavra transforme as nossas vidas, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Para que façamos o mesmo que o Senhor faz conosco, nos perdoando, Pai. Deus abençoe todos que estão aqui nessa noite. Aqueles que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube. Abençoe todas essas pessoas, Pai. Que elas tenham um coração prontos a perdoar, para libertar e para ficarem libertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos, viu? Uma semana maravilhosa para todos vocês.